Para iniciar, dando continuidade às atividades deste dia, convidamos para subir ao palco, que já está aqui, nossa comandante Nádia, nosso secretário de Segurança, que já falei para ele que o Rio de Janeiro está com saudades, que ele volte para nosso estado, e o nosso juiz, doutor Antônio de Abreu Johnson. E para dar início, eu vou ler um pequeno currículo aqui do nosso José Mariano Beltrame, bacharel em Direito e em Administração de Empresa e Administração Pública, MBA em Inteligência Estratégica, possui curso de Inteligência em Segurança Pública e curso de Análise de Dados de Inteligência Policial Sistema Guardiã na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em 1981, ingressou no Departamento de Polícia Federal como agente de Polícia Federal, atuando nas áreas de repressão a entorpecentes e inteligência policial. 2006, coordenou a missão suporte, chefiou o serviço de inteligência e da Interpol na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Coordenou a segurança da 75ª Assembleia Geral da Interpol. E, em 2007, assumiu o cargo de secretário de Segurança do Rio de Janeiro de 2007 a 2016. Atualmente trabalha como consultor de segurança da empresa Vale. Passo a palavra já para nosso secretário para que dê início a este painel. Estão ouvindo? Agora sim, né? Bom dia, gente. Tá. Obrigado pela possibilidade de participar. Parabenizar vocês todos por esse evento. Realmente fiquei bastante impressionado com o que vi. E também parabenizar especialmente a mulher, né? Vocês cada vez mais na frente de todos os processos. E parabenizá-los também porque vocês incluírem esse tema no encontro de vocês. Por que eu digo isso? Porque a segurança pública nos aflige a todos no país inteiro e em algumas regiões e lugares, uns mais que os outros. Mas a verdade é que hoje, eu entendo assim, dessa forma, né, não sou dono da verdade, mas vejo dessa forma que segurança pública, ela é algo que hoje, para mim, uma prioridade para a população. Mas eu não tenho nenhum receio de dizer isso para vocês, e que aí que reside a importância de vocês terem escolhido esse tema, porque segurança pública não é uma prioridade brasileira, na minha concepção. Se fala muito nisso, mas ela não é. Nós estamos falando de um tema que não é prioridade para o Estado brasileiro. Nós temos que partir desse princípio, é uma prioridade para nós. Mas muito pouca gente, ao meu entender, está efetivamente preocupado com isso. Porque quando se está preocupado com alguma coisa, não basta ficar preocupado, você tem que sair e fazer as coisas. E nós não percebemos nada feito hoje de norte a sul, de leste a oeste, pela segurança pública brasileira. E diria para vocês por que isso. Porque em 88 a Constituição, os nossos constituintes, e é uma Constituição boa, moderna, baseada em direitos e garantias, enfim, ela deixou a segurança pública de lado. Por que ela deixou? Porque segurança pública naquela época, e ainda é o patinho feio. Segurança pública em 88 era um sinônimo de repressão, era um sinônimo de militarismo, era um sinônimo de ditadura. E os nossos constituintes, a maioria deles à época, se diziam revolucionários, se diziam pessoas que queriam as liberdades, né? E deixaram segurança pública para lá, porque segurança era, e ainda infelizmente carrega essa pecha de que é um sinônimo de violência, de barbaridade, de truculência, enfim. Então deixaram isso para lá. E desde lá, ela não é prioridade nacional. Tanto é que o 144 da Constituição até hoje não foi regulamentado. Para mim, isso é um exemplo muito claro de um descaso, né, de um descaso
com a segurança pública. A União simplesmente lavou as mãos e trouxe para si educação e saúde. Por quê? Porque isso dá voto. Segurança pública não dá voto, ou não dava voto. Hoje dá voto. Hoje ninguém vem aqui, qualquer político vem aqui sem falar em segurança pública. Agora, lá atrás, era coleginho para cá, posto de saúde para lá, estradinha, e polícia deixa para lá. Passaram-se quase 40 anos, então está aí o que a gente vê. Um país que não soube e que, na minha opinião, não sabe planejar. E se não, ou não sabe planejar, ou não quer planejar, não tem interesse em planejar. Planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Sei que estou falando com verdadeiros auditores aqui que sabem muito bem o que significa isso. O Brasil não tem essa concepção, porque o Brasil, o fator político, ele vem à frente do plano, ele vem à frente da integração de ações. Porque o político, ele quer uma notícia boa todos os dias. Ele quer aparecer no jornal de domingo como sendo o protagonista de uma grande ação. E não se resolve problemas grandes, problemas estruturais, com notícias de primeira página toda segunda-feira ou todo domingo. Isso se resolve com planejamento e com uma verdadeira integração. E isso não aconteceu e, de uma certa forma, não acontece. A gente assiste hoje, e eu sofri 10 anos isso, o governo federal cada vez mais querendo se distanciar da segurança pública. Por quê? Porque é uma zona sensível. Mexer nisso é sensível. E quem vem de sonhos não pode trabalhar com sensibilidade. Não pode trabalhar no fio da navalha. Não pode correr riscos. E você, para fazer, tem que correr risco. Você, no mínimo, tem que ter essa coragem. Como servidor público, de assumir e fazer. Se deu certo, ok, não precisa bater palma, é a obrigação do servidor público. E se deu errado, assumir o erro. Mas assumir que você fez e não se esconder a cabeça embaixo da mesa e deixar passar 5, 6 anos. Então, a gente tem 20 minutos aqui, eu acho que todos nós aqui teríamos muito a falar, mas eu queria dar um pouco essa ideia de contexto nacional. E não esperemos, essa é a minha percepção, que as coisas vão melhorar. Eu acredito que nós vamos ainda sofrer, mesmo que o Brasil esteja mostrando alguns sinais de recuperação econômica, enquanto segurança pública não for vista junto com o desenvolvimento econômico, eu acho que a gente não vai sair. Enquanto ficar olhando segurança pública só como uma questão policial, e este também é um grande erro estratégico, as pessoas têm a percepção de que segurança pública é polícia. Isto é um engano. A polícia, ela faz parte da segurança pública. A polícia, ela é um elo de uma corrente chamada segurança pública. Nós, lá no Rio de Janeiro, fizemos 2 grandes projetos basilares, que vocês sabem, a UPP e o Sistema Integrado de Metas. Mas isso é a parte que a segurança pública estava fazendo. Se fez, funcionou, existem dados, tanto tangíveis como intangíveis, que funcionou. Mas as outras coisas que têm ligadas direto ou indiretamente ao sistema de segurança pública não aconteceram. Eu digo sempre um exemplo muito claro para vocês do final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o ato que acabou com a Segunda Guerra Mundial foi a tomada da Normandia, não foi? Mas quem fez e executou o Plano Marshall, que tornou a Europa hoje uma grande potência, não foram aqueles militares, foram outros pensadores e executores daquele projeto. Então, o que a UPP sofre hoje no Rio de Janeiro é exatamente isso. É a falta de cidadania, é a falta de trazer a comunidade para dentro do processo, envolver outros setores e, efetivamente, acabar com a ideia de gueto.
Também temos que, num processo desse, obviamente, dentro de um plano integrado, que eu sei que o doutor vai colocar aqui experiências muito positivas, o sistema prisional, como, por exemplo, fazendo parte de um processo de segurança, de um projeto de segurança. Outra coisa que tem que ser considerada e é desconsiderada, não adianta nós termos um plano nacional de segurança num país que vai lá no Pará, eu tenho ido para lá, acompanhado o interior do Pará, e que sirva também aqui para o pessoal da zona sul, da região sul do Rio de Janeiro. Pode ser que isso funcione, pode ser que isso não funcione. Nós temos que ter projetos enxutos e execuíveis, com 4, 5 medidas. Não adianta fazer um processo ideológico, antropológico dessa grossura e ele não ser execuível. Só que fica-se muito tempo discutindo ideologicamente, partidariamente, com uma coisa muito séria que é a vida das pessoas. Isto não é brincadeira e isto tem que ser prioridade. E não adianta me dizer que vai ter projetos econômicos que vão desenvolver a região tal, a região A, a região B, se não tiver segurança, gente. Segurança é um direito constitucional, assim como outros, mas segurança é o primeiro dos direitos. É o primeiro dos direitos. E eu provo isso para vocês, porque nós terminamos com o cinismo de determinadas autoridades cariocas que diziam assim: eu quero botar um hospital lá na Cidade de Deus, mas eu não posso porque o tráfico não deixa. Eu quero botar uma creche lá no Pavãozinho, mas eu não posso porque o tráfico não deixa. A gente fez o projeto, ocupou, entregou aquilo para a sociedade, e aí eu perguntei para as pessoas: agora vão lá cumprir a dívida social que vocês têm com aquelas pessoas. E não foram. Não foram. E não vão ir, porque aquilo são currais históricos eleitorais. A comunidade, de uma certa forma, ela é, desculpe a expressão, uma vaca sagrada que produz voto. No momento que você abre isso, que as pessoas podem fazer a interlocução, que qualquer candidato, qualquer pessoa pode ir lá fazer, trocar com eles, isso não é muito positivo. Então, o discurso cínico de que eu não posso fazer as coisas acabou. Mas o segundo passo, e o terceiro e o quarto não foram feitos. É imprescindível, você não pode botar um projeto para a sociedade, seja de que área for, e deixar esse projeto na mão de uma ou de duas instituições. Não é possível que um projeto de UPP que atendia 1,5 milhão de pessoas, direto ou indiretamente, ficasse na mão da Polícia Militar e da Polícia Civil. É mesmo que você deixar uma mesa em pé com 2 pernas. Agora, se mostrou que é possível. Eu coloquei essa questão um pouco mais genérica, porque eu acho que esse é um problema nacional, né? Difícil, e que se nós não olharmos isso com uma forma bastante crítica e não priorizarmos a segurança pública, não vamos ter desenvolvimento, gente. Desculpe, mas não vamos ter. Porque o médico não vai lá, o empresário não vai lá. O Rio de Janeiro sofreu isso na década de 70. As empresas todas foram embora do Rio de Janeiro. Porque começou a violência, foi tudo para São Paulo. São Paulo hoje é um outro país dentro do Brasil. E São Paulo tem violência, claro que tem, mas ela até não é muito divulgada, porque se começa a divulgar, os empresários vão embora. O capital é covarde. O capital vai aonde está bom para ele. Se está ruim no Rio, ele vai embora. Se fica ruim aqui, eles vão tudo embora. E com razão. E com razão, mas isso precisa entrar na cabeça das pessoas, precisa-se ter uma visão prospectiva de futuro, e esse não é um projeto para um governador, para um secretário, para um político. Isso é um projeto para a sociedade, onde as pessoas entram e vejam que isso gerou prosperidade, e por gerar prosperidade tem que ter continuidade. E tem que ser medido, medidas tangíveis e intangíveis. Eu vou só dar um exemplo muito claro para vocês. Tem cariocas aqui que moravam na Tijuca, no Meier. Os aluguéis no Meier explodiram quando toda aquela área, principalmente Tijuca, foi pacificada. Então isso é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é paz, é tranquilidade para se ir numa faculdade,
Porque antes você estava num evento desse, você tinha um morro aqui, outro aqui, com munição, bala passando por cima. Então a pessoa vai embora de lá. Agora, esse é um valor basilar que ele tem. Se não tiver segurança, o médico não vai, o professor não vai, a indústria não vai. E podem olhar, podem observar que é assim que esse sistema funciona, feliz ou infelizmente. Então, segurança pública, se não se mexer nisso, se você não tiver paz e perspectiva de prosperidade, você vai para outro território, E isso, sem dúvida nenhuma, causa efeitos muito perversos na sociedade. Eu não sei quantos minutos eu ainda tenho, mas eu vou só explicar muito rapidamente o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, só explicando o contexto do Rio de Janeiro já seria motivo para outra palestra. Né? Mas assim, o Rio de Janeiro é uma cidade partida, né? O Rio de Janeiro eu digo que é como um tabuleiro de xadrez. Você tem áreas tranquilas e você tem ilhas de guerra. Essa é a expressão. Que nem na época não queriam nem que eu dissesse isso, porque ficava feio. Mas você tem lá, por exemplo, a favela do Andaraí, né, que é num bairro classe média, que naquele lugar ali você tem uma situação de guerra. Por que é uma situação de guerra? Porque é um território dominado por um déspota, dominado por um imperador, e aquele imperador é protegido por armas de guerra, e aquele território é dele. E isso vem do Rio de Janeiro desde os anos 70. E está tudo bem, está tudo assim. Qual é a explicação para isso? A que vocês quiserem, desde corrupção, colégio eleitoral, qualquer coisa que acomode a vida de uma ou duas pessoas, não da comunidade. Não da comunidade. E o Rio de Janeiro, então, ele ficou malhado, ele ficou cheio dessas ilhas. Você tem, na Lagoa Rodrigues de Freitas, você tem índice de criminalidade europeus. Mas você sobe uma esquina ali e você está dentro do Pavão, que é uma ilha de violência. É uma ilha de violência. Então você tem essas duas realidades dentro de um espaço só. Como que você faz isso? Você tem que tentar fazer com que isso fique de uma certa forma uniforme. Então a UPP nada mais foi do que entrar nesses lugares, prender as pessoas, os bandidos, mas para que a partir dali acontecesse a segunda, terceira, a quarta, a quinta onda. Isso foi simplesmente como um descortinar, como você abrir uma janela e ver um outro mundo. Isto foi feito. Isto foi feito. E isso nunca ninguém fez, coisa que eu também não entendo. Não adianta ir lá fazer a operação, voltar, ficar tipo sanfona, né? O efeito sanfona. Vai lá, mata, morre, dá tiro. Qual é o cerne do problema? O cerne do problema é território. É território. Então vamos tirar o território desses caras. E foi isso que a gente fez, foi isso que gerou um grande efeito, um índice só para mim que é muito importante, que é um crime contra a vida. Os homicídios no Rio de Janeiro estavam 42 homicídios por 100 mil habitantes. Nós entregamos ano passado com 19 por 100 mil. Ainda está ruim, mas eu acho que se mostrou que tendo um plano, um projeto factível, mensurável, transparente, sobretudo, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E a UPP, ela foi exatamente, na minha concepção, na causa e não no efeito. E a causa é o quê? É o território. Porque se você tem um território que o Estado não está lá, alguém vai estar pelo Estado. Então você tem que tirar o território. E nesse território, eu sei que é difícil ouvir isso, nesse território existia o Estado Democrático de Direito, colocado pelo imperador do crime. Eu digo aqui, o Tim Lopes, vocês viram em filmes, em livros, o famoso micro-ondas? O Tim Lopes, aquele repórter, ele foi perseguido, preso, julgado, condenado e executado. Se deu ali todos os requisitos de um Estado democrático de direito, impostos por um tirano. E o Rio de Janeiro conviveu e convive com isso durante décadas, dentro de um clima de normalidade. As pessoas vão se fechando, e na medida em que a sociedade se fecha e que ela perde a sua capacidade
de ir e vir, vocês me desculpem, mas a sociedade está morrendo. Ela morre. Por quê? Porque ela perdeu o que ela tem de mais caro, que é a esperança e que é a sua liberdade. Hoje, para você mandar um filho para um aniversário, tem a festinha do fulano sábado. Você faz uma verdadeira matriz SWOT. Você começa a ver as vulnerabilidades, as ameaças, que horas que é, aonde que é, como é que faz, tem tiro lá, não tem tiro, como é o índice de criminalidade, por onde é que vai. Gente, não é possível que um administrador público não se dê conta, isso é um crime. Não é possível que as pessoas não se deem conta disso. E dizer, não tem dinheiro, tudo bem, não tem dinheiro hoje, mas há 10, 15, 20, 30 anos atrás, como que é isso? Só tem uma explicação, pessoal, não era interessante. Não era interessante, não elegia ninguém. O que elegia alguém eram outras coisas. Então, eu acho que o Brasil passa por um momento complicado, mas também um momento muito bom. Porque eu fui policial federal durante 37 anos, trabalhando sempre com investigação. Nunca eu imaginei que nós íamos ter um presidente do Congresso preso. Um homem poderoso, rico e, sobretudo, branco. Preso. Eu digo ele porque ele está condenado, já está. Eu acho que isto não deixa de ser um avanço. Eu, na minha percepção, nunca conseguia imaginar que nós chegamos. Mas chegamos. O outro projeto que nós fizemos para o Rio de Janeiro foram as regiões integradas de segurança pública. A gente trouxe a polícia militar, uma mesma circunscrição do que no máximo 3 delegacias. Por que isso? Porque você pode medir. O homicídio naquela região está X. Você pode medir. Porque ali você tem o comandante do batalhão e mais 1 ou 2 delegados para trazer para uma reunião e dizer, olha, o que está acontecendo? Colocamos metas para eles, tinham que bater metas, mas tinha um detalhe sutil. Se batesse as metas, a gente pagava. Pagava como as empresas a vida inteira pagam. A gente pagava. Isso também trouxe os índices de criminalidade lá para baixo. Mas resultou num efeito que é um verdadeiro segredo brasileiro, que é a integração das instituições. Porque não adiantava só o comandante da Polícia Militar trabalhar direito na sua área, porque só ele ia estar baixando os índices de criminalidade. Aí o delegado também, aí ele ia dizer para o delegado, meu amigo, me ajuda aqui, porque senão nós vamos perder a meta. Se tu não me ajudar, a gente perde a meta. Então, o efeito da integração que isso trouxe foi muito grande. Só que essas coisas, com o surgir desta crise, foram se perdendo. Mas você tem condições de mitigar as coisas. Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, gente, é que segurança pública você não vence. Você não vai vencer a segurança pública. Aquela história, entrou o fulano, ele vai resolver. Não vai resolver. Por um detalhe muito simples, o ato criminoso, ele é do fato social. É do fato social. Você vai mitigar os problemas de segurança. Você tem que trabalhar com redução de índice de criminalidade. Na medida em que reduz a criminalidade, você pode levantar a sensação de segurança. E aí fazer com que as coisas nessa sociedade prosperem, com que elas gerem prosperidade, mas a prosperidade é na saúde, é na habitação, em todos os... prosperidade no sentido lato da palavra. O Rio de Janeiro, para mim, ele não vira esta página sem entrar na questão do território. Há necessidade de acabar com o território e, na minha opinião, também há necessidade de ordenamento público. Nós precisamos abrir as comunidades. Abrir as comunidades, gente, não é simplesmente expulsar as pessoas. Nós precisamos colocar ali ruas, nós precisamos colocar ali o acesso. Uma rua, uma avenida é um vetor de desenvolvimento. É um vetor de desenvolvimento. Junto com aquela rua você já pode arrumar o esgoto, a luz, a água, você já pode fazer o passeio público, No Rio de Janeiro, a maioria dos lugares, o cara não chega em casa de bicicleta, porque é tudo beco. Eu duvido que a população não queira uma melhoria. Mas aquilo é um território, aquilo vira uma ilha, vira um esconderijo. Vocês imaginem a Rocinha, tem 130 mil habitantes.
Vocês são aqui do Rio Grande do Sul, quantas cidades aqui tem 130 mil habitantes? Imagine uma cidade com 2 ruas, a Rocinha tem 2 ruas só, o resto é beco. A Estrada Gávea e a Rua 2. Então, não há, isso é que eu digo que tem que haver integração. Difícil, você põe 600 policiais lá dentro, eles desaparecem. Por quê? Porque você não tem urbanização. Então, aí vem os planejamentos integrados, combinados, né? Estava combinado de se fazer isso. Sai caro? Sai. É difícil? É. Mas talvez tenham se perdido aí 10 anos. E o que eu digo para as pessoas, onde eu tenho a oportunidade de falar, não peguem os exemplos, vamos dizer, positivos da segurança do Rio de Janeiro. Peguem o exemplo para não deixar acontecer aqui ou em outros lugares o que aconteceu lá. Desordem. Desordem. A pessoa não pode invadir e botar um monte de casinha ali porque ele é pobre. Ele pode, então, o Estado ou o município que crie uma política habitacional para ele, mas ele não pode usar o argumento de que não tem aonde morar, eu vou botar minha casa aonde eu bem entender. Então nós precisamos de ordem. Ordem, não deixar com que as coisas aconteçam. Fica muito pior, gente. E de resto eu agradeço vocês, já estou com o tempo estourado, e dizer para vocês o seguinte, embora eu tenha falado assim, um pouco de maneira pessimista, eu não sou pessimista não, eu sou otimista, porque o ser otimista é mais difícil do que ser pessimista. O pessimista, ele se atira na cadeira e diz, isso aí não funciona, sempre foi assim, e deixa o tempo passar. A gente, que eu tenho certeza que é otimista, a gente está toda hora tentando uma saída, tentando uma solução. E eu acho que é isso que move a gente. Muito obrigado, desculpe a rapidez aí do tempo. É um tema bastante relevante e é muito bom ver esse auditório lotado nesse tema que todos nós defendemos. Lamentavelmente, o tempo para cada um é de 20 minutos. Então, nós não podemos ficar aqui debatendo, e eu vou passar para a nossa comandante Nádia, mas com uma frase que não sei se ela lembra, quando ela escreveu essa frase, que ela diz o seguinte: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, juntos, vamos fazer a diferença, vamos passar o nosso país a limpo. Comandante, é uma honra tê-la conosco. Obrigada, Vitória. Eu vou ficar de pé porque eu não sou muito de ficar sentada, não consigo, e nem parada ali. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o presidente Palacios pelo belíssimo evento que está aqui fazendo, parabenizar vocês que estão aqui se capacitando, se qualificando e vindo aqui nesta palestra tão importante de segurança pública que tanto diz respeito a todos nós. E agradecer a oportunidade, Vitória, de estar aqui dividindo a mesa com Beltrame, com Johnson e contigo, querida. Eu sou coronel da Brigada Militar, com muito orgulho. Fui a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar aqui no nosso estado. E isso fez com que a nossa instituição, e aqui eu sei que tem outros estados da polícia militar, fizesse uma atualização nos seus quadros, uma vez que as mulheres estão em todas as pontas, e aqui nós podemos ver muito bem. Antes de ser da Brigada Militar, eu era professora, sou pós-graduada em Psicologia Escolar, tenho a formação também na questão da drogadição, fui vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, fui diretora de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuidando toda a questão da socioeducação, que são dos menores infratores, que a gente sabe que tem muito aqui no nosso Rio Grande do Sul e com certeza no Brasil. E hoje eu vou falar com vocês de um assunto que diz respeito à segurança como um todo, que é a violência contra a mulher. E por que vocês, contabilistas, vão querer saber sobre a violência contra a mulher? Pelo simples fato de que hoje o Brasil é composto por 52% de mulheres e os outros 48%, que são homens, nasceram de mulheres.
E por certo, vocês homens, que têm as suas esposas, as suas namoradas, as suas filhas, as suas sobrinhas, as suas mães, não gostariam que essas mulheres da vida de vocês, homens, estivessem também numa situação de risco e de violência que é real. Não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, infelizmente. E para isso eu vou pedir para o Silvano passar um pequeno vídeo, de 1 minuto apenas, para que a gente comece a compreender essa complexidade da violência contra a mulher, dessa violência doméstica, que pela palavra, né, já está dizendo, acontece dentro dos lares brasileiros. Por favor, Silvano. Meu pai faleceu. Eu não pude visitar meu pai. Eu não pude ver meu pai. Eu não pude enterro. Nunca participei de um Dia das Mães no colégio, de uma reunião. A primeira agressão que ele me fez dentro de casa, ele me deixou várias marcas pelo pescoço. Aí sim, aí ele partiu pra cima de mim, em cima desse sofá, me jogou, pegou aqui no meu pescoço. Quando ele jogou, explodiu que cara gasolina, fez uma bola de fogo. Pareceu que entrou dentro de mim aquilo. Quando eu falei assim, não, eu tenho que me afagar, eu tenho que me afagar. Saí correndo pra rua, me enrolei no chão, porque eu falei assim, não, eu tenho que me afagar, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Ela tentava fazer de tudo para que ele mudasse, que ele fosse uma boa pessoa. Ela ainda acreditava nele, ainda acreditava no relacionamento. Acreditava, voltava, durava 1 semana, 2, apanhava de novo. E assim foi várias vezes. Essa é a violência doméstica com a verdade nua e crua. As mulheres do Brasil estão morrendo pelo simples fato de serem mulheres. Não é por questão de tráfico, não é por questão de acidente, de trânsito. As mulheres morrem pelas mãos daqueles que elas escolheram para partilhar a vida e ter seus filhos com elas. E por que isso acontece? Aí nós temos que compreender o que acontece nesse fenômeno de violência contra a mulher. E volto a dizer, a segurança pública tem que tratar este caso com muito carinho. Porque até pouco tempo diziam alguns que isso era papinho de mulherzinha, que isso era papinho de feministas enlouquecidas. E como eu disse, eu sou da Brigada Militar há 27 anos. E eu vejo que é dentro do seio familiar que começa a violência. Primeiro com as mulheres, depois com os filhos, e essa violência transcende a casa. E é a pior das violências porque ela acontece dentro do lar. E ainda, né, Dr. Johnson, nós temos no nosso Código Penal dito ali, a casa é inviolável. Ninguém pode entrar ali dentro. Então não há polícia, não há juiz, não há secretário que vai entrar dentro daquela casa e acabar com aquela violência. Quem vai acabar? Apenas aquela mulher, se trouxer esse problema para a rua. A violência doméstica perpassa por séculos e séculos. Nós viemos numa cultura patriarcal. E aqui eu não estou falando novidade para ninguém. Onde a mulher saía do poder do pai, do poder do patriarcado, e ia para o marido. Muitas vezes combinado por interesses extras. Nós viemos de um mundo em que o mundo é do homem. Ao homem cabe o lado de fora da rua e a mulher o interior. E óbvio que nós mulheres, e eu estou vendo várias mulheres aqui no auditório, estamos alcançando postos diferenciados em todas as profissões. E isso está melhorando ao longo do tempo porque a gente está conseguindo partir barreiras que até então aconteciam. Mas ao longo da nossa história, a gente sente pinceladas de que a mulher sempre foi considerada como um ser humano de menor valia. Aonde ela era trocada por cabeças de reses, aonde até hoje em alguns países ela é mercado, ela é vendida no mercado, aonde em muitos países do Oriente Médio as meninas de 9, 10 anos casam com homens de 70, 80, aonde em muitos países são feitos horrores com as meninas.
Então, nós não podemos querer partir uma cultura que vem se arrastando e que, ao longo do tempo, muitos de nós repetimos. As mães que, quando ensinam de forma diferente os seus filhos, ao menino dão a bola para brincar na rua e a menina chamam para ajudar na louça. Então, são detalhes que a gente não se apercebe durante o dia a dia, que calam fundo e que muitas vezes, na cabeça das mulheres, nós formamos um inconsciente coletivo feminino, e as mulheres vão me entender, a gente forma um inconsciente feminino coletivo de que sim, nós nascemos para ter uma família, para sermos mães, para termos o nosso príncipe encantado, porque foi nos ensinado, através das fábulas e das histórias, assim como Branca de Neve, Cinderela, Alice no País das Maravilhas, que nós mulheres somos frágeis e precisamos de um príncipe encantado para conduzir a nossa vida. Dizer para vocês que no nosso dicionário, não no online, mas no papel, nosso famoso Aurélio Buarque, tem a definição de mulher que muitas vezes me causa estranheza, né? Todo mundo sabe que mulher é uma pessoa adulta do sexo feminino, que aí a 2 eu já fico meio assim, né? Cônjuge ou pessoa do sexo feminino com quem se mantém uma relação sentimental ou sexual. Mulher pública, meretriz, e um ser frágil, dependente, mentiroso, fútil, superficial ou interesseiro. Gente, como se cancela uma cultura assim? Como nós mudamos essa triste realidade de uma iraniana que foi condenada a 1 ano de prisão pelo simples fato dela querer assistir um vôlei masculino? Como se cuida da Malala, que, brigando pelo direito das meninas de estudarem, levou um tiro e hoje é Prêmio Nobel da Paz? Como a gente combate, essa é uma revista aqui do Rio Grande do Sul, sei que tem vários outros estados, a Querida, que ensinava as mulheres, e essa é uma frase que eu tiro de lá, essa revista, Johnson e Beltrame, está lá no museu da PUC, e diz assim: a mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. Isso é de 59. 59, Vitória. Os homens gostam, eu também gosto de receber a cervejinha, mas enfim. Jornal das Moças, de 1965. 65 é agora, gente. Eu nasci em 68. Quantos aqui já nasceram em 65? A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. Está piorando. 62. Sempre que o homem sair com os amigos e voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil. Gente, revistas que eu trago para vocês que existem, que existiram, que foram escritas por quem? Por homens. Escritas por homens para quem iria ler? Mulheres. Né? Até pelo nome das revistas, esse é o Jornal das Moças. Esse é a Revista Querida, 1966, ensinando as mulheres. O lugar da mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Quem de nós, mulheres aqui que trabalha fora e se diz que é masculino? Eu não sou, apesar de eu ser da Polícia Militar. Bem pelo contrário. Então, são séculos e séculos, e aqui eu trago de Minas Gerais, não sei se tem alguém de Minas Gerais. Levanta a mão se tem Minas Gerais. Cidade de Teófilo Otoni. Um jornal de 2014, 3 anos atrás. Carro capota, Dr. Johnson com 4 pessoas e uma mulher. Provavelmente, não, eles se enganaram. Isso é violência todos os dias. E nós não percebemos.
E os homens que estão aqui, que são de bem, têm que nos ajudar nessa luta de dizer, basta de violência doméstica. Sabe por quê? Vocês são contabilistas e vão entender o que eu estou dizendo. Nós gastamos no Brasil, Vitória, 2,4% do PIB brasileiro, isso são milhões e milhões e milhões de reais, com a violência doméstica. Sabe em quê? Em imposto de saúde, em advogado, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os dias de trabalho que essa mulher perde, e o empresário também não tem a funcionária. Então, se no Brasil não se dá conta, são fotos de mulheres reais que eu atendi, tá? Se o Brasil não se dá conta que violência doméstica faz mal para as suas mulheres, pelo menos 5 minutos. E o Beltrame, tu falou demais, Beltrame, a gente vai ficar só com 15 agora. Se o Brasil não se dá conta de que as mulheres estão sofrendo, pelo menos sinta no bolso. É muita grana desperdiçada, sendo possível utilizar na saúde, na segurança e na educação. 1 em cada 5 mulheres diz ter sofrido violência doméstica no Brasil. A cada 5 minutos uma mulher é espancada. Nós estamos aqui e já várias foram. 15 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de violência doméstica. Vamos passar rapidinho aqui. Ali, 1 em cada 5 dias de falta ao trabalho. Ou seja, se perde. Se perde também economicamente. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2010, deu a gripe, aquela influenza. E nos jornais, todo mundo andava de máscara, lembram? Que era um horror, a influenza, que ia matar pessoas e tudo mais. E os jornais do Rio Grande do Sul bombavam. 53 pessoas mortas pela gripe e influenza. No mesmo ano, morreram 108 mulheres e eu não vi todo esse estardalhaço. Ou seja, ainda continuamos com menor valia. Violência doméstica no Rio Grande do Sul não muda muito. Os crimes mais registrados, lesão corporal. E quando a gente fala em lesão corporal, a gente fala aquela lesão que machuca. Aquele olho roxo, aquele braço quebrado, aquela perna quebrada, aqueles hematomas no corpo. Depois a ameaça, que muitas vezes dizem, é só ameaça. E a gente teve um exemplo muito impactante em Capão da Canoa, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que uma advogada, tu deve lembrar, Johnson, uma advogada casada com um policial federal, fez uma denúncia de ameaça. E ela dizia, ele tem várias armas, enfim, papapá. Ela morreu, gente. E depois foram ver, ela tinha 10 registros de ameaça. Que estado é esse que nada fez para com essa mulher, para com essa cidadã que registrou que estava sendo ameaçada? Nós matamos aquela mulher. Porque nós não fizemos nada. Então a chamada é que assim, o que nós fazemos em respeito à violência contra a mulher? Porque pode estar do nosso lado e a gente não vê. A mulher que sofre violência doméstica, ela tem envolvimento, ela tem dependência emocional. Ela gosta do marido, ela gosta do companheiro e não quer ver ele preso, detalhe, ela não gosta da atitude dele bater nela. Ela tem dependência financeira, muitas vezes. Ela tem os filhos. Maior bem, maior tesouro das mulheres são os filhos. E muitas vezes o agressor ameaça essa mulher de tirar a guarda desses filhos. E o que ela faz? Ela se cala e apanha. Então nós temos que ter aquele olhar mais sensível em todas as áreas, para com essa questão. O feminicídio tentado no Rio Grande do Sul, para vocês verem, 75% das mulheres que quase morreram foram na questão de violência doméstica. Os outros 25%, Beltrame, foram assim, acidente de carro, tentativa de latrocínio. Então está muito grande isso, gente. As mulheres estão morrendo, por quê? Porque ainda existe aquela frase, se não é minha, não vai ser de ninguém. E ela é o meu bem, é a minha propriedade. Como se fosse uma cadeira, uma mesa, eu faço e uso como eu quiser. A idade das vítimas varia, é democrática a violência contra a mulher.
a coretinia, a gente vê que tem um número muito grande de mulheres vítimas que estão no ensino fundamental. Eu digo a importância da informação. Quanto mais nós informamos, quanto mais nós divulgamos essa questão, mais nós vamos ter mulheres dizendo: eu sou vítima, eu quero ser protegida. A vítima, aonde acontece, por óbvio, a maior parte dentro de casa, que é o local onde não se chega, e os motivos são os mais torpes, né? Separação, discussão e uma briga. E a gente vê nos jornais aqui do Rio Grande do Sul, muitas e muitas vezes. Detalhe, parênteses grande para nos alertarmos, nós que temos filhos, filhas, meninas, adolescentes, os namorados estão matando as namoradas. Quando elas dizem: eu não quero mais. Por quê? Nasce da pessoa a maldade? Não. Vem de uma cultura. Relação do autor, enfim, filhos com o autor. Metade das mulheres que morreram tinham filhos com o autor. E essas crianças? Porque a outra metade, os homens, agressores, ou vão presos, ou se matam ou fogem. As crianças vão ficar com quem? E aí vem a Patrulha Maria da Penha, que eu tive também o prazer de criar aqui no Rio Grande do Sul, implementar e coordenar, que é a Brigada Militar fazendo um papel diferenciado, fazendo a proteção dessas mulheres que pediram medidas protetivas de urgência, que é uma das alternativas da Lei 11.340, de afastar o agressor do lar. E a patrulha vem fiscalizar essas mulheres, vai na casa da mulher para saber se ela está bem, para dar o acolhimento e mostrar que o Estado está ali presente, dizendo para ela: nós estamos te protegendo. Por óbvio que para intimidar o agressor, para ele não chegar novamente, trabalham com uma viatura identificada, escrito bem grande, Patrulha Maria da Penha. Quando eu disse: não, a viatura da Brigada Militar, da Polícia Militar, tem que estar identificada, as pessoas: nossa, mas aí a viatura vai chegar na frente da casa da Nádia e todo mundo vai saber que ela é vítima. Sim, todo mundo, e vai saber mais, que ela não tem que ter vergonha que ela é vítima. Todo mundo vai saber que ali a Polícia Militar está protegendo aquela mulher. O agressor dessa mulher vai ser intimidado de não chegar perto, outras mulheres do entorno vão se fortalecer para também fazer a denúncia, e outros agressores também vão ficar intimidados e parar com esse ciclo da violência. Então, vou passar rápido aqui para não parar. A Patrulha Maria da Penha foi premiada em Washington pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento por ser uma ferramenta eficaz, eficiente, que vem realmente auxiliar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Eu tenho um livro da patrulha, depois o nosso mestre de cerimônia vai contar uma novidade, mas não vou falar agora. Meus contatos estão aqui para quem quiser conversar conosco. Como disse o Beltrame, antigamente político não falava de segurança. Eu sou vereadora hoje em Porto Alegre. Por quê? Porque as pessoas que me levaram à vereança, me levaram à Câmara de Vereadores, entenderam que nós precisamos de gente qualificada, legitimada para falar de segurança pública e não ter gente que acha coisas de segurança pública. Enquanto eu for útil, enquanto a minha voz ampliar a tua voz, a nossa voz, eu estarei na política lutando ao teu lado. Obrigada. Bem, depois dessa brilhante exposição, aliás, tanto ela como o nosso juiz, Dr. Johnson, nos pediu que não lesse o seu currículo. E realmente, depois de assistirmos a sua palestra, como vamos assistir agora do Dr. Johnson, os seus currículos dispensam comentários. Com o senhor, a palavra, a plateia é sua e a honra é nossa em tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Retribuo a saudação, presidente Vitória, presidente do Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro. Quero imensamente agradecer ao presidente Palácios, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, e sua vice, Ana Tércia. Venho relatar, e também, aquilo que, como disse o Beltrame, é o patinho feio da segurança pública, que é o sistema prisional. Não adianta nós termos um serviço de inteligência
das polícias civil e brigada militar, nós temos uma polícia científica, uma polícia que cada vez avança mais na repressão, no combate e na investigação, se nós não tivermos aquilo que, na Europa toda e nos países mais desenvolvidos, especialmente Alemanha, França, Itália, e tem vários exemplos, Espanha, investiram pesadamente décadas atrás. Refiro-me ao sistema prisional. O europeu não tem medo de construir presídios, não tem preconceito de construir presídios. E hoje, grande parte da Europa, para que os senhores saibam, estão fechando presídios. Por quê? Porque se fizeram desnecessários. Venho falar, e é essa a razão de eu estar aqui, venho falar de uma construção comunitária, coletiva e plural, que se deu no município onde eu sou juiz, e que uma comunidade, cansada das promessas estatais, cansada de tanto peregrinar aos palácios governamentais, resolveu ela mesma, por si só, unida ao poder público local, construir um presídio feminino, que era uma carência desta região, a região do Vale do Taquari, uma região importante do estado do Rio Grande do Sul. E quero, nesse momento inicial, dizer aos senhores e pedir que ele se levante, porque foi peça fundamental nesse trabalho, um contador, Dani José Petri. Ele está ali, né, que comandou tudo isso. Que agregou uma comunidade sobre um guarda-chuva que se chama Associação Lajeadense Pró Segurança Pública, presidida por Dani José Petri, junto com o Conselho da Comunidade, Poder Judiciário, Ministério Público e Sociedade Civil. Pode passar a primeira. Não tínhamos um centavo. Isto em 2015, janeiro de 2015, na minha sala de audiências no foro, demos aquilo que se chamou, né, Dani, o grito do Ipiranga. Ou seja, já que o Estado não vai fazer, nós, comunidade, nós, sociedade, vamos fazer uma invasão coletiva, porque esse terreno é de propriedade do Estado, ele se localiza ao lado do presídio masculino. Nós vamos invadir, e foi uma invasão coletiva da sociedade para construir uma obra pública e entregar ao Estado, ao governo do Estado, para que o administre. Mas essa entrega é parcial, porque nós entendemos, e eu entendo, que a participação comunitária, a coparticipação da sociedade junto com o Estado, permanentemente, é fundamental para que nós tenhamos segurança pública. Aqui começou, né? Começam as escavações, tínhamos uma verba de 200 mil reais, se eu estiver equivocado, Dani, tu é contador, tu vai me corrigindo os valores, tinha uma verba de 200 mil reais, e tínhamos um projeto feito por nós, porque nem o projeto o Estado fez, e o projeto que o Estado fez, tramitava e tramitou por mais de 24 meses, em todos os escaninhos de secretarias de obra, da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Na verdade, nos enrolaram o tempo todo, mas nós não nos deixamos, enquanto sociedade, que isto acontecesse. Pode passar a próxima. Aqui começa então, aí começa, dentro de um projeto que nós aprovamos no município, começamos a construir, e essa obra foi crescendo. Pode passar a próxima lâmina.
aqui já começa a tomar corpo. Nós construímos, na verdade, 2 presídios. Este é o que se chama de albergue para presos do regime semiaberto. Esse foi o primeiro construído, porque esta obra, ela tem uma construção coletiva, mas ela tem sangue, suor e muito trabalho de homens, especialmente de um que também quero homenagear, que foi o grande responsável pelo projeto e pela construção, um empresário lajeadense que dedicou, ele é um construtor, ele tem 40 anos de construção civil, ele dedicou, para os senhores terem uma ideia, 4 a 5 horas por dia de seu trabalho aqui dentro, construindo essa obra. Aqui nós começamos, então, esse primeiro, pode passar a próxima lâmina. Aí já está quase pronto o albergue e lá atrás já sendo edificado o presídio feminino. Pode continuar? Aí as celas, né, todas projetadas e executadas, né? Aqui o dia da inauguração com a presença do governador do estado, né, que foi receber a obra. Esta é a entrega do presídio masculino que nós construímos. Pode passar a próxima. E aí o início, uma vez terminado o presídio masculino, começamos o presídio feminino. Pode passar a próxima. Aí já estão as paredes erguidas, e isto, para os senhores terem uma ideia, eram verbas que entravam através do Poder Judiciário, das penas alternativas, aquelas sanções pecuniárias que são aplicadas a quem pratica crimes de menor gravidade. Nós arrecadamos, né, e através de uma resolução de um fundo, nós conveniamos. E com quem conveniamos? Com a Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública, porque o Poder Judiciário não pode construir, né? Esta é uma tarefa do Estado e que o Estado não vem cumprindo. Esses 2 presídios, para que os senhores tenham uma ideia, de todo o Brasil, e tem contabilistas de todo o Brasil, são os 2 únicos presídios construídos e inaugurados nos últimos anos no Rio Grande do Sul. E não foi obra do governo do estado e de nenhum outro governo passado. Aqui começa, aí o complexo, lá o presídio antigo masculino, e aqui o novo presídio feminino. Olha o tamanho, né? Olhem o tamanho do novo presídio feminino, isso tudo com dedicação semanal, diária, de uma comunidade que hoje tem orgulho de ter construído. E orgulhar-se de construir presídio não é demérito nenhum, porque isso diz com segurança pública, que é um direito constitucional fundamental, como o Dr. Beltrame mencionou. Pode passar a próxima. Aí já o presídio pronto, já na fase de inauguração, aí as partes internas. Ele é um presídio modelar completo. Aí são as celas, ali estão as celas com os biliches, com o chuveiro, aqui é o gabinete odontológico, aqui é a cozinha, uma cozinha industrial completa, e essa cozinha tem uma história, né, Dani? Essa cozinha tem uma história, porque quando nós fomos inaugurar o presídio, a Superintendência dos Serviços Penitenciários deveria construir esta cozinha. Só que chegaram em Lajeado, chegaram no Vale do Taquari, e lamentavelmente, Nádia, na sala de audiências, tivemos que ouvir que o Estado não teria condições de comprar essa cozinha. O Dani se levantou e perguntou quanto é que custa. E de pronto ele disse ao secretário de Segurança Pública: a comunidade vai bancar mais isto para inaugurar. Pode continuar? Aqui é o pátio, aqui é a solenidade de inauguração do presídio feminino, aí
a inauguração do presídio feminino. Eu teria uma outra lâmina, mas o tempo não me permite, né? Porque esse presídio não foi construído com a concepção de ser um depósito de mulheres. Ele é um modelo de dignidade no cumprimento da pena e um presídio ressocializante, porque a pena não tem apenas o seu caráter punitivo, retributivo, mas ela tem que ter o seu caráter ressocializante. É um ideal? É uma quimera? Não, não é. Não é nenhuma fantasia. Nós, com quase um ano de funcionamento desse presídio, nós já temos 2 apenadas que completaram o ensino médio. Nós temos dentro desse presídio uma escola que se chama Escola da Liberdade. É um núcleo da Secretaria de Educação com 4 professoras, uma coordenadora pedagógica e um diretor. Elas têm aulas diárias das 13h30 às 17h30, com um projeto pedagógico próprio para as apenadas. Mais do que isso, já estão produzindo, né, várias experiências pedagógicas, especialmente brinquedos pedagógicos para a rede pública estadual. Também inauguramos recentemente dentro do presídio, né, dentro daquela concepção de que ressocialização se dá pelo cumprimento da pena, pelo exato cumprimento da pena. E ali elas não têm mordomias nenhuma. O cumprimento é rigoroso. Quando elas entraram lá, tu te lembras bem, Dani? Quando elas entraram lá, as primeiras apenadas, nós fizemos uma reunião e dissemos: aqui não vai ter facção. Aqui não vai. Aqui quem manda é a sociedade e o Estado. Porque onde a sociedade não ocupar o seu espaço e o Estado que nos representa não ocupar o seu espaço, as organizações criminosas, que no Rio Grande do Sul já são várias, ocupam o espaço. Eu sou contra, sou radicalmente contra o penitenciarismo, a construção dessas grandes penitenciárias, né? Desde a década de 60, 70, com 2, 3 mil presos. Isso só se presta, só resulta nessas grandes facções e organizações criminosas que hoje nós temos. Nós precisamos cada vez mais de presídios comunitários, pequenos, com capacidade de até 150, como esse presídio feminino, com capacidade de até 150 mulheres, com trabalho prisional, com educação. Nós já temos 2 mulheres que passaram recentemente no Enem. Esse presídio já funciona há quase um ano e nós não tivemos aquilo que nós chamamos tecnicamente, né, de processo administrativo disciplinar para aplicar uma pena por desordem dentro do presídio. Nesse presídio não entrou celular, nesse presídio não entrou drogas. Por isso que eu me orgulho, né, desta construção coletiva nossa e que venho defendendo Rio Grande do Sul e Brasil afora, que o governo e a sociedade, especialmente quando eu digo a cogestão da sociedade, porque a Associação Lajadense Pró-Segurança Pública, o Conselho da Comunidade, quando eu falo Associação Pró-Segurança Pública, eu digo os contabilistas, os empresários, enfim, todo o braço do comércio e da indústria do Vale do Taquari, que é uma região de expressão econômica do Rio Grande do Sul, eles estão permanentemente planejando. Agora nós já estamos pensando em reformar o presídio masculino, e vamos reformá-lo, não tenho dúvida nenhuma. Mas venho sustentando e sustentei perante o Conselho Regional de Contabilidade, quando fizemos o evento do terceiro setor, né? Não há outra maneira. Os europeus conhecem
o mundo conhece, presídios grandes, masmorras, só se prestam para a constituição de organizações criminosas, e o crime se organiza com muita facilidade, e de lá comanda, porque na verdade, senhores, o entendimento de quem já está há muito tempo, hoje eles querem estar dentro de um presídio, porque lá eles têm comida e proteção estatal, eles têm segurança pública dentro de um presídio. Eles têm segurança pública dentro de um presídio, e de lá eles comandam um crime aqui fora. E nós vivemos num estado de insegurança permanente. Por isso que eu defendo e sustento a tese de que, se construirmos cada vez mais, e temos que vencer preconceitos, dogmas, barreiras, como o Lajeado e o Vale do Taquari venceu, de construir presídios comunitários, com gestão da comunidade, com participação da comunidade e com cumprimento de pena, que a pessoa saia dali, e venha viver uma vida harmônica e saudável conosco. Semana passada eu fiz uma audiência, e eu sou titular da Vara de Família, com uma egressa, uma que já saiu deste presídio, e ela buscava a guarda do filho que estava com o pai, enquanto ela esteve presa. O pai está solto, é um traficante, e ela buscava a guarda do filho, e me disse, ela é muito conhecida, e ela me disse: doutor, ele está usando o filho, violência doméstica, ele está usando o filho para que eu retorne para os braços do tráfico. Mas eu aprendi ali dentro que eu não vou voltar. Eu completei o ensino médio, eu tenho uma profissão, e eu não quero mais ser esposa, e não quero mais ser mulher, e não quero mais me dedicar, porque isso me custou muitos anos da minha vida, e ela é jovem ainda, me custou muitos anos da minha vida, longe até do meu filho, em razão da traficância. Eu sou um otimista por convicção. Nós, enquanto sociedade, temos a segurança pública nas nossas mãos. É só querermos. Um exemplo está aí. Meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Nós gostaríamos de abrir para perguntas, mas lamentavelmente, diante do avançado da hora, não vamos poder fazê-lo. Mas teremos sorteios de livros aqui da nossa comandante, e só vai receber quem estiver aqui presente. Parabenizá-los, nosso secretário Beltrame, já falei com ele que o Rio de Janeiro está com saudade. Volte para a segurança do nosso estado, que eu acredito que dentro da federação é o mais sofrido, é o estado do Rio de Janeiro. Parabenizar a nossa comandante pelo brilhantismo da sua apresentação. E fechamos com chave de ouro com o nosso juiz, que este presídio sirva de exemplo para todo o Brasil. Falamos aqui de independência, são 195 anos, então vamos reconstruir o nosso país com valores, com ética, com moral e com civismo. Está nas nossas mãos as mudanças dentro do nosso país. Muito obrigado a todos vocês.